Há momentos na caminhada cristã em que o coração parece cansado. A oração esfria, as dúvidas crescem, e Deus parece distante demais para ser alcançado. Muitos fiéis sinceros se perguntam em meio ao silêncio da alma se estão falhando na fé. Ou pior, se Deus teria se esquecido deles. Esses momentos de escuridão interior não são raros na vida espiritual, e a história dos santos nos mostra que até mesmo as almas mais santas passaram por períodos de intenso desânimo e aridez. Se esse sentimento te alcançou neste momento da sua vida, saiba que você não está sozinho nessa batalha interior. Padre Pio, um dos santos mais perseguidos e provados de toda a história da Igreja, viveu na própria carne o que significa enfrentar a noite escura da alma. Este homem de Deus experimentou décadas de sofrimento físico e espiritual, mas jamais abandonou a fé que o sustentava. De sua profunda experiência mística e de suas intensas provações, ele deixou 4 alertas poderosos, conselhos fortes, espirituais e ao mesmo tempo profundamente humanos para quem sente a chama da fé se apagar. Estes alertas não são meramente teóricos ou filosóficos, mas nasceram do coração de alguém que conheceu o sofrimento em suas formas mais intensas. Cada um desses alertas é um chamado direto à perseverança, um socorro enviado do céu para sua alma cansada e ferida. Eles não foram dados para te assustar ou te fazer sentir culpado, mas para te despertar da letargia espiritual que pode estar te consumindo. São palavras que carregam a autoridade de quem viveu o que ensina, de quem suportou o peso da cruz sem recuar. Padre Pio falava não apenas como um teólogo ou pregador, mas como alguém que experimentou pessoalmente cada dor, cada dúvida e cada tentação de desistir que você possa estar enfrentando agora. Prepare seu coração para receber estas verdades transformadoras. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua perspectiva sobre o desânimo que enfrenta. Estes alertas vêm carregados da graça de Deus e da experiência de um santo que conquistou o céu através das mesmas lutas que você enfrenta hoje. Abra sua alma para receber não apenas informação, mas verdadeira consolação e força para continuar caminhando, mesmo quando tudo parecer perdido e sem sentido. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália. Desde muito jovem, ele demonstrou uma profunda inclinação para a vida espiritual e para a oração intensa. Aos 15 anos, ingressou na ordem dos frades menores capuchinhos, adotando o nome religioso de Pio, em homenagem a São Pio V, papa que tinha grande devoção. Sua formação religiosa foi marcada por uma espiritualidade profunda e por experiências místicas que começaram muito cedo em sua vida religiosa. Em 1918, algo extraordinário aconteceu na vida de Padre Pio que marcaria para sempre seu ministério e sua missão na Igreja. Ele recebeu os estigmas de Cristo, as 5 chagas sagradas que Jesus carregou na crucificação, tornando visível em seu próprio corpo o sofrimento redentor de Nosso Senhor. Durante 50 anos, até sua morte, ele carregou essas feridas abertas que sangravam constantemente, causando dor física insuportável e sendo objeto tanto de veneração dos fiéis, quanto de investigação rigorosa por parte das autoridades eclesiásticas. Foi o primeiro padre na história da Igreja a receber os estigmas de forma permanente e visível. Mas o sofrimento de Padre Pio não se limitava apenas às dores físicas dos estigmas. Ele enfrentou durante décadas perseguições dentro da própria Igreja, sendo caluniado, investigado e até proibido de celebrar missa publicamente e de ouvir confissões por longos períodos. Superiores eclesiásticos duvidavam da autenticidade de seus fenômenos místicos e o submetiam a constantes interrogatórios e restrições humilhantes. Apesar de atrair multidões de fiéis que buscavam sua direção espiritual e testemunhavam milagres extraordinários através de sua intercessão, ele viveu grande parte de sua vida sob suspeita e vigilância constante das autoridades religiosas. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, após uma vida inteira dedicada à oração, ao sacrifício e ao serviço aos fiéis que o procuravam incansavelmente.
Foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 16 de junho de 2002, sendo oficialmente reconhecido como São Pio de Pietrelcina. Sua vida foi um testemunho vivo de que a santidade não elimina o sofrimento, mas o transforma em instrumento de salvação. Milhões de pessoas ao redor do mundo continuam a buscar sua intercessão e a se inspirar em seu exemplo de fidelidade absoluta a Deus, mesmo em meio às provações mais severas. A alma que se exercita na fé, no sofrimento e na caridade agrada mais a Deus do que aquela que se consola constantemente nos dons espirituais e nas experiências místicas prazerosas. Esta verdade profunda, ensinada por Padre Pio através de suas cartas espirituais e de sua própria experiência, revela algo fundamental sobre a natureza da vida cristã autêntica. Muitos fiéis imaginam que a proximidade com Deus deve sempre produzir sentimentos de alegria, paz e consolação interior. No entanto, a experiência dos santos nos mostra uma realidade bem diferente e muito mais desafiadora do que essa expectativa inicial. Padre Pio sofreu durante anos sem sentir qualquer consolo na oração, experimentando o que os mestres espirituais chamam de aridez espiritual, ou noite escura da alma. Durante esse tempo prolongado de escuridão interior, ele continuava absolutamente fiel às suas práticas de oração, mesmo quando as lágrimas corriam por seu rosto e o coração parecia pesado como pedra. Ele permanecia horas diante do Santíssimo Sacramento, celebrava a missa com profunda devoção e atendia aos penitentes com caridade heróica. Tudo isso enquanto interiormente não sentia nada além de vazio e aparente abandono divino. Sua fidelidade não dependia de consolações ou experiências agradáveis, mas de uma decisão firme de permanecer ao lado de Cristo independentemente do que sentisse. O santo alertava constantemente seus filhos espirituais de que o desânimo na fé, muitas vezes, não é sinal de fracasso espiritual, mas uma provação permitida e até mesmo desejada por Deus para purificar a alma de suas imperfeições e apegos sutis. É precisamente quando você reza e não sente absolutamente nada, quando as palavras parecem cair no vazio e o céu parece de bronze, mas ainda assim você permanece fiel, que sua alma está sendo purificada e fortalecida de maneira profunda. Essa fidelidade nua, sem suporte de consolações ou emoções agradáveis, vale infinitamente mais diante de Deus do que 1000 palavras doces pronunciadas em momentos de fervor espiritual ou experiências místicas espetaculares. O grande alerta de Padre Pio é este: o desânimo que você sente pode ter origem espiritual, mas também pode ser uma bênção completamente disfarçada que você ainda não consegue reconhecer. Deus, como Pai amoroso, mas também sábio, está te amadurecendo através dessa experiência dolorosa de aridez e aparente abandono. Assim como o ourives purifica o ouro no fogo para remover todas as impurezas e revelar seu brilho autêntico, Deus permite que sua alma passe pelo fogo da provação para queimar tudo aquilo que não é essencial e revelar a fé pura que existe no fundo do seu coração. Este processo é doloroso, desconcertante e pode durar muito tempo, mas é sempre um sinal de que Deus te ama tanto que não se contenta com uma fé medíocre ou superficial. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2731, a aridez espiritual é descrita como uma provação da fé que faz parte do caminho normal de crescimento espiritual. O Catecismo ensina que a aridez pertence à oração contemplativa e que durante esses períodos a alma é purificada de suas imperfeições e de seus apegos desordenados, mesmo que isso cause grande sofrimento interior. Não se trata de um abandono de Deus, mas de um convite a uma fé mais profunda e madura, que não depende de sentimentos ou consolações, mas da confiança pura na bondade e fidelidade divinas. Este ensinamento oficial da Igreja confirma a experiência vivida por Padre Pio e por inúmeros santos ao longo da história. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros gigantes da espiritualidade cristã passaram por longos períodos de aridez e aparente abandono divino. Todos eles testemunharam que esses períodos, embora extremamente dolorosos,
foram os momentos de maior crescimento espiritual em suas vidas. A alma que aceita passar por essa purificação sem se revoltar, sem abandonar a oração e sem ceder ao desespero, sai desse processo transformada e muito mais forte na fé. É importante compreender que a aridez espiritual não deve ser confundida com tibieza ou preguiça espiritual. A tibieza é um estado de mornidão voluntária, onde a pessoa deliberadamente se afasta de Deus e negligencia sua vida de oração e seus deveres espirituais. Já essa aridez é uma provação involuntária, onde a pessoa deseja ardentemente sentir a presença de Deus e se esforça para manter sua vida de oração, mas simplesmente não recebe as consolações que desejaria. Esta distinção é fundamental para que você não se engane quanto ao seu verdadeiro estado espiritual e saiba discernir se está sendo purificado por Deus ou se está se afastando dele por negligência. A resposta adequada à aridez espiritual, segundo os ensinamentos de Padre Pio e da tradição espiritual católica, é a perseverança humilde e confiante. Continue rezando mesmo quando não sentir nada. Continue frequentando os sacramentos mesmo quando parecerem não fazer diferença. Continue praticando a caridade mesmo quando seu coração estiver seco e sem entusiasmo. É justamente nessa fidelidade nua, despojada de todas as consolações, que sua alma está sendo forjada como aço refinado no fogo. Padre Pio costumava dizer que devemos amar a Deus não pelo que sentimos, mas pelo que decidimos, e é na aridez que essa verdade se manifesta com mais clareza. O inimigo da alma humana se enfurece quando percebe que está perdendo terreno na vida de alguém. Por isso, seus ataques se tornam mais intensos e sutis justamente nos últimos momentos antes de uma grande vitória espiritual. Esta verdade, vivida intensamente por Padre Pio e ensinada por ele aos seus filhos espirituais, revela uma dinâmica fundamental da batalha espiritual que todo cristão enfrenta. Muitas almas sinceras, quando estão prestes a dar um passo importante no caminho da santidade, quando estão próximas de uma conversão profunda ou de uma grande graça, são subitamente atacadas por um cansaço interior inexplicável e por pensamentos desanimadores que parecem brotar do nada. Esses pensamentos assumem formas muito específicas e reconhecíveis. A alma começa a pensar: nada vai mudar mesmo. Já tentei tantas vezes e sempre volto ao mesmo ponto. Ou então vem o pensamento: já rezei tanto, já me esforcei tanto, para que continuar se Deus parece não responder? E talvez o mais perigoso de todos: Deus não me ouve mesmo. Minhas orações não fazem diferença alguma. Estou sozinho nessa luta. Esses pensamentos não são meramente psicológicos ou resultado de cansaço mental, mas são frequentemente inspirações do inimigo que tenta fazer você desistir exatamente quando está mais perto da bênção que Deus preparou para você. Padre Pio sofria ataques do demônio de forma física e espiritual praticamente todos os dias de sua vida. Ele relatava em suas cartas espirituais e em conversas com seus confrades que o inimigo o atacava com tentações, com sugestões blasfemas durante a missa, com visões aterrorizantes durante a noite e até com agressões físicas que deixavam marcas visíveis em seu corpo. Outros frades testemunharam os gritos e os barulhos que vinham de sua cela durante a noite, quando ele lutava contra as forças demoníacas. Apesar de toda essa perseguição infernal, Padre Pio jamais cedeu ao desânimo ou ao medo, mas sempre confiava na proteção divina e no poder da oração. Ele ensinava com convicção absoluta que quanto maior a provação que você enfrenta, maior é a graça que está escondida depois dela, esperando para se manifestar. Desistir exatamente no momento da dor mais intensa, quando tudo parece perdido e sem esperança, é perder a bênção que já está a caminho, que já foi preparada por Deus e está prestes a se manifestar em sua vida. É como um atleta que desiste da corrida faltando apenas alguns metros para a linha de chegada. Ou como um mineiro que abandona a escavação quando está a centímetros do veio de ouro. A tentação de desistir é sempre mais forte nos momentos que antecedem imediatamente a vitória, precisamente porque o inimigo sabe que se você perseverar mais um pouco, ele perderá completamente sua influência sobre você.
São Paulo nos ensina em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, uma verdade fundamental sobre a relação entre fraqueza e graça divina. Ele escreve: "Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela a força." Estas palavras do apóstolo ecoam perfeitamente o ensinamento de Padre Pio sobre a tentação de desistir. É justamente quando você se sente mais fraco, mais incapaz e mais derrotado que a graça de Deus pode atuar com mais poder em sua vida. Sua fraqueza reconhecida e aceita se torna o canal perfeito para a manifestação da força divina. O grande alerta de Padre Pio para você que está enfrentando a tentação de desistir é este: quando tudo parecer absolutamente escuro, quando todas as portas parecerem fechadas e todos os caminhos bloqueados, continue mais um pouco. Não desista hoje. Não abandone a batalha agora. O alvorecer espiritual está escondido por trás da nuvem escura que você enxerga neste momento. A Escritura nos ensina em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, que nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a virtude provada, e a virtude provada produz a esperança. Esta esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quantas almas ao longo da história desistiram de sua caminhada espiritual exatamente um dia antes do milagre que Deus tinha preparado para elas? Quantas pessoas abandonaram a oração e os sacramentos justamente quando estavam prestes a experimentar uma transformação profunda? Não permita que você seja mais uma dessas histórias trágicas de quase vitória. Padre Pio viveu essa realidade em sua própria carne. Ele passou por períodos em que tudo parecia indicar que Deus o tinha abandonado, que seus estigmas eram falsos, que seu ministério estava acabado. Mas ele perseverou, confiou e continuou fiel. E Deus o vindicou de maneira gloriosa. A batalha espiritual é real, e o inimigo é astuto. Ele conhece perfeitamente seus pontos fracos, suas feridas não curadas, seus medos mais profundos. Ele usará tudo isso contra você no momento mais oportuno, que é sempre quando você está prestes a dar um salto de qualidade em sua vida espiritual. Mas você tem armas poderosas à sua disposição: a oração humilde e perseverante, os sacramentos da Igreja, especialmente a confissão e a Eucaristia, a proteção da Virgem Maria e de seu anjo da guarda, e acima de tudo a graça de Deus que nunca falta a quem a pede com sinceridade. Use essas armas sem cessar, mesmo quando parecer que não estão fazendo efeito, e você vencerá. Reze, espere e não se preocupe tanto. A oração é a chave que abre o coração de Deus e estabelece uma comunicação direta entre sua alma e o céu. Esta verdade simples, mas profundamente transformadora, era repetida constantemente por Padre Pio em suas direções espirituais. O terceiro alerta deste santo para quem está desanimando na fé é simultaneamente o mais simples e o mais difícil de seguir. Não pare de rezar, mesmo quando, e especialmente quando, a oração parecer completamente vazia e sem sentido. A oração não é apenas um meio de obter graças ou favores de Deus, mas é a própria respiração da alma, sem a qual a vida espiritual gradualmente se extingue. O erro mais comum e mais fatal de quem está desanimando na fé é abandonar progressivamente a vida de oração. A pessoa começa faltando à missa dominical de vez em quando, depois deixa de rezar o terço diariamente, em seguida, abandona as orações da manhã e da noite, até que finalmente se encontra vivendo semanas ou meses inteiros sem qualquer contato consciente com Deus. Este processo de morte espiritual quase sempre é gradual e imperceptível, como uma doença silenciosa que vai minando as forças do corpo sem que a pessoa perceba até que seja tarde demais. E o mais trágico é que justamente quando a oração parece não fazer efeito algum, não produzir sentimentos agradáveis ou não trazer resultados visíveis, é exatamente quando ela está operando a purificação mais profunda na alma. Padre Pio ensinava com insistência que o inimigo das almas nos convence sutilmente de que a oração não adianta nada, justamente porque ele sabe perfeitamente que ela é nossa força principal, nossa arma mais poderosa, nossa ligação vital com a fonte de toda graça.
Quando você para de rezar, mesmo que seja gradualmente e sem perceber a gravidade do que está fazendo, você está cortando a única corda que te mantém ligado ao céu. É como um alpinista que, cansado do esforço de subir, decide cortar a corda de segurança porque ela parece estar apenas atrapalhando seus movimentos, sem perceber que é exatamente essa corda que impede sua queda fatal no abismo. A oração perseverante, mesmo quando aparentemente infrutífera, tem efeitos profundos e reais na alma que a pratica. Ela mantém abertas as portas da comunicação com Deus, mesmo que você não perceba a resposta imediata. Ela fortalece a vontade contra as tentações, mesmo que você não sinta essa força operando. Ela atrai graças e bênçãos sobre sua vida e sobre as pessoas por quem você reza, mesmo que essas graças se manifestem de formas que você não esperava ou não reconhece. A oração é como a chuva que cai sobre a terra. Nem sempre vemos imediatamente os frutos, mas sem ela, a terra se torna estéril e morta. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2840, ensina sobre a importância essencial da perseverança na oração, especialmente diante da tentação e do desânimo. O texto afirma que a última petição ao Pai Nosso, sobre a libertação do mal, é também uma oração que pede para não entrar em tentação. Esta petição pede o espírito de discernimento e de força, pede a graça da vigilância e da perseverança final. A Igreja reconhece oficialmente que a tentação de abandonar a oração é uma das mais perigosas que existem, porque abre caminho para todas as outras quedas espirituais. A vida de Padre Pio foi um testemunho extraordinário da importância da oração constante e fiel. Ele dormia pouquíssimas horas por noite, dedicando a maior parte de seu tempo à oração pessoal, à celebração da missa que durava horas e ao atendimento de milhares de penitentes que vinham confessar-se com ele, mesmo quando estava extremamente cansado, doente ou sofrendo dores insuportáveis dos estigmas. Ele jamais abandonava suas práticas de oração. Frequentemente era encontrado durante a madrugada ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, com o rosto banhado em lágrimas, intercedendo pelas almas que tinham se confiado ao seu cuidado espiritual. Ele costumava dizer aos seus filhos espirituais que quem abandona a oração é como um soldado que joga fora suas armas no meio da batalha. Como pode alguém esperar vencer o inimigo sem usar as armas que Deus colocou à sua disposição? A oração do Santo Rosário, a participação na Santa Missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento, as orações vocais tradicionais da Igreja, a meditação silenciosa das Escrituras, tudo isso são armas poderosas que o céu nos deu para lutarmos contra as forças do mal e para crescermos na santidade. Abandoná-las por causa do desânimo é render-se voluntariamente ao inimigo. O grande alerta de Padre Pio é direto e assustador em sua clareza. A alma que para de rezar, mesmo sem perceber a gravidade do que está fazendo, começa a morrer espiritualmente por dentro. É uma morte lenta, progressiva, mas real e devastadora. Primeiro você perde a sensibilidade para as coisas de Deus, depois perde o desejo de buscá-lo. Em seguida, perde a capacidade de distinguir o bem do mal em áreas sutis de sua vida. E finalmente pode chegar a perder até mesmo a fé que um dia teve. Todo esse processo trágico começa com uma decisão aparentemente pequena de parar de rezar, porque a oração não parece estar fazendo diferença. Não permita que isso aconteça com você. Mesmo que sua oração seja pobre, distraída, cheia de dificuldades e aparentemente sem fruto, continue rezando todos os dias. Estabeleça um mínimo inegociável de oração diária, pelo menos o terço, pelo menos 15 minutos de meditação, pelo menos a missa dominical. E quando você não sentir vontade alguma de rezar, quando tudo em você gritar para fazer qualquer outra coisa, é exatamente nesse momento que você deve se ajoelhar e rezar com mais determinação ainda. Essa oração sem gosto, sem consolação, sem sentimentos agradáveis, é muitas vezes a mais preciosa diante de Deus, porque revela uma fé pura que não depende de recompensas emocionais. Lembre-se das palavras que Padre Pio repetia constantemente: reze, espere e não se preocupe.
A oração abre o coração de Deus de maneiras que você não pode imaginar ou compreender completamente nesta vida. Suas orações nunca são desperdiçadas, nunca caem no vazio, nunca deixam de produzir frutos, mesmo quando você não vê resultado algum. Deus ouve cada palavra, cada suspiro, cada lágrima derramada em oração. Ele conhece as necessidades de sua alma melhor do que você mesmo e responde às suas orações no tempo certo e da maneira mais apropriada, que nem sempre coincide com o que você pediu ou esperava. Portanto, diante do desânimo que quer fazer você abandonar a oração, reaja com determinação renovada. Diga a Deus: Senhor, eu não sinto nada quando rezo, mas continuo rezando porque confio em você e não nos meus sentimentos. Esta declaração de confiança pura, feita no meio da aridez espiritual, é música celestial aos ouvidos de Deus. É a fé do justo que vive sem ver, sem sentir, mas que continua crendo e confiando contra toda evidência contrária. Esta é a fé que move montanhas e abre as portas do céu. É na cruz que se reconhecem os verdadeiros amigos de Jesus. Esta afirmação de Padre Pio revela uma verdade fundamental e muitas vezes esquecida sobre a vida cristã autêntica. Padre Pio foi um santo literalmente crucificado, que carregou em seu próprio corpo os sinais visíveis da paixão de Cristo, através dos estigmas que recebeu e manteve por 50 anos. Ele passou décadas sofrendo dores físicas insuportáveis, perseguições injustas, calúnias devastadoras e até incompreensão e rejeição por parte de superiores e autoridades da própria Igreja que deveria apoiá-lo. E mesmo diante de tudo isso, ele declarava com convicção inabalável: prefiro ser perseguido com Cristo do que elogiado sem ele. Este testemunho de amor radical a Cristo crucificado contrasta drasticamente com a mentalidade comum de muitos cristãos modernos que imaginam que a fé deveria livrá-los de todos os sofrimentos e dificuldades da vida. Muitas pessoas se aproximam de Deus esperando que Ele resolva todos os seus problemas, cure todas as suas doenças, prospere todos os seus negócios e torne suas vidas confortáveis e felizes, segundo padrões mundanos. Quando isso não acontece, quando a cruz visita suas vidas de forma inesperada e dolorosa, elas se sentem traídas por Deus e começam a questionar sua fé. Desanimam porque esperavam uma religião de consolações, não uma religião de cruz. Mas a verdade revelada por Cristo e vivida pelos santos é exatamente oposta a essa expectativa equivocada. Jesus não prometeu uma vida fácil a seus seguidores. Pelo contrário, ele disse claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. E ainda: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A cruz não é uma exceção no caminho cristão, mas é parte essencial dele. É através dela que Cristo nos salvou, e é através dela que somos conformados à imagem de Cristo e preparados para a glória eterna. Desanimar na fé diante da presença da cruz em sua vida é esquecer que ela foi o caminho escolhido pelo próprio Filho de Deus para nos redimir e nos salvar. Se Cristo, sendo Deus, não evitou a cruz, mas a abraçou livremente por amor a nós, como podemos nós, simples criaturas pecadoras, esperar um caminho diferente? Se o Mestre percorreu a via dolorosa, como pode o discípulo querer uma estrada pavimentada com rosas? A cruz que você carrega agora pode parecer um peso insuportável, um castigo injusto, mas se você conseguir vê-la com os olhos da fé, perceberá que ela pode ser na verdade um sinal de honra, uma marca de eleição divina. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus não dá cruzes pesadas, senão a quem Ele ama de forma especial, e quer levar a um grau mais alto de santidade. Padre Pio confirmava esse ensinamento através de sua própria vida. As almas mais amadas por Deus, aquelas que foram chamadas para missões especiais, sempre carregaram cruzes proporcionalmente mais pesadas. São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Faustina, Beato Carlos de Foucauld. Todos os grandes santos da Igreja têm em comum uma vida marcada por sofrimentos intensos,
aceitos com amor por causa de Cristo. Se a cruz te visitou de alguma forma, seja através de doença, perda, perseguição, incompreensão, solidão ou qualquer outro tipo de sofrimento, não se revolte contra ela imediatamente. Não a rejeite como se fosse apenas um mal a ser eliminado o mais rápido possível. Primeiro, ajoelhe-se diante dela e pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar através desse sofrimento. A cruz pode ser o selo da sua missão, a marca que indica que Deus te escolheu para algo especial, para uma vocação que requer preparação através do sofrimento. Pode ser que Ele esteja te preparando para ajudar outras pessoas que passarão pelas mesmas dores, para que você possa consolá-las com a consolação que você mesmo recebeu de Deus. O sofrimento aceito com fé e oferecido a Deus tem um valor redentor incalculável. São Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 1, versículo 24, uma verdade misteriosa, mas profunda. Completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja. Isso não significa que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, mas que Ele nos convida a participar de sua obra redentora, através de nossos próprios sofrimentos, unidos aos dele. Cada dor aceita com amor, cada lágrima oferecida a Deus, cada momento de angústia suportado em união com Cristo crucificado, adquire um valor eterno e contribui para a salvação de almas. Padre Pio compreendia profundamente essa verdade e vivia ela em cada momento de sua existência dolorosa. Ele oferecia conscientemente todos os seus sofrimentos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Quando a dor era muito intensa e ele sentia vontade de pedir alívio, lembrava-se das almas que estavam se perdendo naquele momento e oferecia mais um pouco de sofrimento pela salvação delas. Seu corpo se tornou uma vítima viva, oferecida constantemente no altar do sacrifício espiritual. E Deus aceitou essa oferenda e a usou para operar conversões extraordinárias e milagres incontáveis através de seu ministério. Você também é chamado a fazer de seus sofrimentos uma oferenda agradável a Deus. Não desperdice suas dores simplesmente reclamando delas ou se revoltando contra elas. Transforme-as em orações poderosas. Una-as à paixão de Cristo e ofereça-as pelas intenções que o Espírito Santo colocar em seu coração. Quando a cruz pesar demais, quando você sentir que não aguenta mais, olhe para o crucifixo e diga: Senhor, aceito esta cruz das suas mãos por amor a você e pelas almas que precisam de redenção. Esta simples oração pode transformar completamente o significado de seu sofrimento e enchê-lo de propósito eterno. O grande alerta de Padre Pio é este: se a cruz te visitou de alguma forma, não se revolte automaticamente contra ela como se fosse apenas um mal sem sentido. Examine-a com os olhos da fé. Ore sobre ela. Peça discernimento a Deus. Pode ser que ela não seja um castigo divino, mas uma honra, um convite a participar mais intimamente da paixão redentora de Cristo. Pode ser que Deus te ame tanto que te considerou digno de sofrer por Ele. Assim como os apóstolos se alegravam quando eram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, conforme narrado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 41. Isso não significa que você deve buscar o sofrimento ou se alegrar de forma artificial quando ele chega. Significa que quando ele vier, inevitavelmente como parte da condição humana neste mundo caído, você pode escolher encará-lo de duas formas radicalmente diferentes. Pode se revoltar, se amargurar, se afastar de Deus e desperdiçar completamente a oportunidade de crescimento que o sofrimento oferece. Ou pode se ajoelhar, aceitar a cruz das mãos de Deus, pedir forças para carregá-la com dignidade e transformá-la em fonte de graça para você e para muitos outros. A escolha é sua, e dela depende se sua cruz será apenas um peso morto ou se tornará um instrumento de santificação. Padre Pio nunca prometeu a ninguém uma vida fácil ou livre de sofrimentos. Pelo contrário, ele foi brutalmente honesto sobre as dificuldades da vida cristã autêntica. Mas ele prometeu algo muito mais valioso do que conforto terreno.
Ele garantiu que Deus é absolutamente fiel, mesmo quando não entendemos seus caminhos, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando somos tentados a pensar que Ele nos abandonou. A fidelidade de Deus não depende de nossas circunstâncias, nem de nossos sentimentos, mas de sua própria natureza imutável. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, e essa promessa jamais falhará. Desanimar diante das dificuldades da vida e da fé não é em si mesmo um pecado grave. É uma reação humana natural diante de pressões e dores que parecem ultrapassar nossas forças. Todos os santos experimentaram momentos de desânimo, incluindo o próprio Cristo no Getsêmani quando sua alma estava triste até a morte. O problema não é sentir desânimo, mas o que você faz com esse sentimento. Abandonar completamente a fé por causa do desânimo, desistir de lutar, entregar-se à desesperança e parar de buscar a Deus, isso sim é dar vitória ao inimigo de sua alma. É escolher a morte espiritual em vez da vida. Se você está cansado neste momento de sua caminhada, se sente que não aguenta mais carregar o peso que está sobre seus ombros, se a tentação de desistir está quase vencendo, volte ao essencial da fé cristã. Simplifique tudo. Não tente fazer grandes coisas espirituais agora. Apenas mantenha o mínimo necessário para não perder completamente a ligação com Deus. Reze mesmo sem vontade alguma, mesmo que seja apenas um Pai Nosso ou uma Ave Maria, ditos com o coração seco, mas com a vontade decidida. Essa pequena oração vale mais neste momento do que horas de oração fervorosa. Em tempos de consolação, fique em silêncio diante do crucifixo por alguns minutos todos os dias. Você não precisa dizer nada, não precisa sentir nada especial. Apenas olhe para Cristo pregado na cruz e permaneça ali. Esse simples ato de presença, essa fidelidade muda diante do Senhor sofredor. Fala mais alto do que 1000 palavras e é profundamente agradável a Deus. É o que Maria e João fizeram aos pés da cruz. Eles não tinham palavras, não entendiam o que estava acontecendo, estavam completamente desolados, mas permaneceram ali. Sua presença fiel foi tudo o que puderam oferecer, e foi suficiente. Peça ajuda constante ao seu anjo da guarda, esse companheiro invisível mas real que Deus colocou ao seu lado desde o momento de sua concepção. Muitos católicos se esquecem dessa verdade maravilhosa da fé. Você não está sozinho em sua luta espiritual. Há um ser angelical, poderosíssimo e completamente dedicado ao seu bem, que está sempre ao seu lado para te proteger, te inspirar e te fortalecer. Converse com ele, peça sua proteção, sua luz, sua intercessão. Padre Pio tinha uma devoção especial aos anjos da guarda e frequentemente recomendava essa prática aos seus dirigidos espirituais. Uma prática simples mas poderosa que pode te ajudar imensamente neste momento de desânimo é escrever num papel a jaculatória: Jesus, eu confio em vós. Colhe esse papel em lugares onde você vai ver todos os dias, na cabeceira da cama, no espelho do banheiro, na geladeira, no painel do carro. Sempre que seus olhos caírem sobre essas palavras, repita-as mentalmente ou em voz alta. Essa simples afirmação de confiança, repetida dezenas de vezes ao dia, pode ir lentamente reprogramando seu coração para a esperança em vez do desespero. A confiança em Deus não é um sentimento que você precisa fabricar, mas uma decisão que você pode tomar mesmo quando não sente nada. É dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, não sinto sua presença, estou confuso e desanimado, mas ainda assim escolho confiar em você porque você é digno de confiança. Esta é a fé pura que agrada imensamente a Deus. A fé de Abraão que creu contra toda esperança. A fé de Jó que disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. É a fé que vence o mundo porque não depende de circunstâncias favoráveis ou de consolações sensíveis. Você não está sozinho nesta batalha, mesmo que se sinta completamente isolado e abandonado. Padre Pio lá do céu continua intercedendo por todos aqueles que recorrem a ele pedindo ajuda em suas lutas espirituais. A Virgem Maria, mãe de todos os que sofrem, está ao seu lado como esteve ao lado de seu filho no Calvário. Os anjos e santos do céu
formam uma imensa nuvem de testemunhas que torcem por você e intercedem por você. E, acima de tudo, Cristo mesmo, que experimentou em sua humanidade todas as nossas tentações e sofrimentos exceto o pecado, te compreende perfeitamente e está esperando que você se volte para ele pedindo socorro. Padre Pio costumava dizer uma frase que resume perfeitamente a atitude correta diante das dificuldades da vida espiritual. Tenha coragem e não tema as dificuldades. O céu é conquistado com lutas. Não existe caminho fácil para a santidade. Não existe atalho que evite a cruz. Mas a luta vale infinitamente a pena, porque o prêmio no final é a própria visão beatífica de Deus. É a felicidade eterna sem fim nem medida. Todas as dores desta vida presente, por mais intensas que sejam, não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós, como nos ensina São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18. Portanto, não desista, não hoje, não agora. Continue lutando, mesmo que seja apenas para dar mais um passo, rezar mais uma oração, resistir mais um dia. A vitória está mais perto do que você imagina. A graça de Deus já está operando em você, mesmo que você não a perceba. O céu está torcendo por você. E Padre Pio, esse grande guerreiro da fé que venceu todas as suas batalhas espirituais pela perseverança e pela confiança em Deus, está intercedendo para que você também alcance a coroa da vitória que Deus preparou para todos os que o amam. Lembre-se sempre, tenha coragem, não tema as dificuldades e saiba que o céu é conquistado com lutas. Sua luta atual, por mais dolorosa que seja, é parte essencial do seu caminho para a santidade. Não a desperdice desistindo antes do tempo. Persevere, confie e continue caminhando, porque Deus jamais abandona aqueles que colocam nele toda a sua esperança.